Filmes de terror, né, trazem ali o horror na sua narrativa, nos seus personagens, mas transbordam isso, porque nos bastidores, na produção, aconteceram tantas coisas bizarras, muitas vezes inexplicáveis e trágicas, que eles são tidos depois como filmes amaldiçoados. Eu tenho certeza que eu tô falando isso aqui, já deve vir na sua cabeça filmes como O Exorcista, por exemplo, que é muito conhecido por ter várias coisas de bastidores aí sombrias, mas eu te prometo que nesse vídeo eu não vou trazer O Exorcista, não. Eu quero falar de outros 6 filmes que também são considerados amaldiçoados por trazerem aí muitas coisas bizarras na sua produção. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre 6 filmes considerados amaldiçoados. Muitos deles, filmes, antigaços de várias décadas que tiveram aí essa alcunha de serem filmes que muita gente tem um certo receio, inclusive, em assistir essas obras, né? A galera que é mais cética não tá nem aí, assiste, como é o meu caso, tá? O primeiro da nossa lista, por exemplo, é um filme que eu já fiz análise para ele, já tem alguns anos, um filme que até pouco tempo atrás ele tinha completo aqui no YouTube, que é o Incubus, de 1966. Dirigido e roteirizado por Leslie Stevens, é uma produção que vai fazer 60 anos esse ano agora, tá? Ela é bem antiga e ela foi um pouquinho antes de um cara chamado William Shatner protagonizar uma série pouco conhecida chamada Star Trek. Pois é, o nosso eterno Capitão Kirk, William Shatner, é o protagonista de Incubus, né? Pouco tempo depois ele foi gravar Star Trek, mas antes ele participou dessa obra considerada bem infame e amaldiçoada por motivos bem pesados, tá? A história segue um personagem que ele tá numa ilha ali, bastante misteriosa, uma ilha habitada supostamente por espíritos e demônios, né? Vai ter ali um romance, uma paixão, mas uma paixão não muito comum, porque vai envolver uma paixonite com demônios, que vai atrair demônios e espíritos, e o clima vai ficar pesado, né? Inclusive, um desses demônios é o Incubus, que aqui nesse filme de 66 foi interpretado por um ator chamado Miles. E a primeira tragédia desse filme diz respeito a esse ator. Miles faleceu em 1966, no mesmo ano que Incubus foi lançado. Mas antes disso, o ator matou a própria namorada, chamada Barbara Ann Thompson, e logo depois o ator tirou a própria vida. Mais uma vez, na mesma época ali que o filme foi lançado, ali no mesmo ano. Ah, Lucas, pode ser coincidência e tal? Sim, sempre pode ser coincidência. Mas a grande questão é que uma das protagonistas do filme, a Anne Atmar, que protagonizava junto a William Shatner, ela tirou a própria vida 2 semanas antes do filme ser lançado. E cerca de menos de 2 anos depois que Incubus foi lançado, a filha adolescente da atriz Eloise Hart, que também é uma das principais ali do filme, foi brutalmente assassinada. De novo, coincidência? Sim, pode ser coincidência, né? Mas a janela de espaço é muito pequena e por estar relacionada, né, às pessoas ali que estavam entre os protagonistas, né, se tornou algo bem forte, bem sombrio. Inclusive, diz as línguas por aí que o próprio William Shatner, o protagonista, ele evitava de falar sobre esse filme, sabe? Na carreira dele, ele ia dar entrevista, o povo perguntava e falava, não, pula a pergunta, vamos falar de outras coisas, que para ele era um assunto
bem delicado. Agora vamos falar de coisa boa, porque o ano começou, agora pra valer, né? Março é aquele momento que você vai parar pra tomar as decisões pro resto do ano, o que que você vai fazer, as roupas que você vai vestir, roupas que funcionem de verdade. É aí que você vai ver que as roupas da Insider são uma escolha extremamente inteligente e vão te trazer reais benefícios. Porque são roupas tecnológicas de altíssima qualidade e com o conforto e o estilo da Insider para você trabalhar, viajar, treinar, sair com os amigos, viver. O lançamento desse vídeo aqui é no dia 5 de março, dia que geralmente cai o pagamento, já dá para você garantir, por exemplo, a sua tech t-shirt como essa aqui, que é maravilhosa, ou qualquer outra peça tecnológica da Insider que vai garantir o seu 2026 cheio de conforto e estilo. Vai aqui no primeiro link na descrição, você vai poder ver todas as opções de roupas para comprar para você e para também dar de presente para quem você gosta. Dá para melhorar, tá? Corre aqui no link e use o cupom REFUGIO, do jeito que tá escrito aqui, para garantir 20% de desconto na Insider se você for cliente novo, ou 15% de desconto se você for cliente recorrente. Porém, para melhorar, no mês de março, se você usar o cupom REFUGIO somado aos descontos do site, você pode chegar até 30% de desconto, que é bom demais, tá? Então aproveita, corre aqui no link, use o cupom e já garanta suas roupas da Insider. O segundo filme amaldiçoado, ou pelo menos considerado, foi lançado lá em 1986, intitulado Maximum Overdrive, de um cara que eu acho que você conhece. O cara que dirigiu esse filme, que é o autor dessa história, se chama Stephen King. Pois é, foi o nosso reizão. A gente tem várias adaptações, né, do Stephen King que são excelentes, entraram para a história. Temos várias também que são bem ruins, bem fracas. E olha só, em casa de ferreiro, espeto de pau, né, como dizem por aí, porque esse aqui é uma das piores adaptações do próprio Stephen King. É o único filme que ele falou, não, eu vou dirigir, eu vou assumir a direção, né? E foi lá e provando que não poderia ser terrível, provou pra gente que pode sim, tá? É a adaptação de um conto dele intitulado Trucks, né? Caminhões, com os caminhões assassinos malucos por aí. Só que assim, deu um monte de coisa errada na produção. Para começar, que o próprio Stephen King já admitiu várias vezes durante várias entrevistas que ele tava doidão, que ele tava usando os famigerados tóxico, que teve problema de relacionamento ali com o pessoal do elenco, coisa e tal. E então isso ocasionou várias brigas, vários atrasos. Teve na época um furacão chamado Glória, que destruiu parte ali dos cenários e atrapalhou a produção, tendo que adiar a produção em vários tempos, e isso deixou tudo ainda mais problemático e os nervos à flor da pele. E o cinematógrafo do filme simplesmente perdeu um olho numa cena envolvendo um cortador de grama, o negócio voou no olho do cara e ele perdeu o olho dele. A grande verdade é que a estrutura do filme parecia não ser muito confiável também, e os atores e atrizes não se sentiam seguros, principalmente depois que o cinematógrafo perdeu simplesmente o olho dele nesse acidente, né? A Laura Harrington, uma das atrizes, falou que a sensação é que qualquer um poderia morrer ali a qualquer momento e não foi muito agradável filmar aí Maximum Overdrive. E talvez o filme seja considerado amaldiçoado porque é uma porcaria também. Tell all your friends, main line's open. O terceiro filme é um épico de 1956, 70 anos do lançamento desse filme, em Sangue de Bárbaros, ou The Conqueror, que tinha ninguém mais e ninguém menos do que John Wayne no papel principal. Sabe quem que ele fazia? Genghis Khan. Pois é, deram aquela amarelada, digamos assim, no John Wayne, né? Uma coisa que hoje seria inadmissível. Pois é, lá em 56, puxaram o olho do cara, né, mudaram o tom da pele dele e foi. Isso era muito comum, tá?
Tem filmes do 007, por exemplo, na década de 60, que fazem mais ou menos a mesma coisa, sem contar várias outras produções. Mas não é por causa disso que o filme é considerado amaldiçoado, não, é por uma coisa muito mais séria. Filme dirigido pelo Dick Powell e produzido por Howard Hughes, sim, né, aquele mesmo do filme Aviador, feito pelo Leonardo DiCaprio, que sofria, né, apesar de ser milionário, produtor de cinema, o cara sofria de transtorno obsessivo compulsivo sério, grave. Pois é, ele tá ali por trás dessa produção e de um negócio bem infame em relação a esse filme. Por quê? Resolveram gravar o The Conqueror numa região ali onde os Estados Unidos simplesmente realizava testes de bomba nuclear. Pois é, na época ali a agência, os técnicos responsáveis, né, tomara que tenham sido mandados embora depois, garantiram, não, tá tudo bem, pode gravar aqui tranquilamente, tá, não vai dar nada. Gravaram lá, né, passaram meses gravando o filme, etc. Precisaram fazer algumas cenas dentro do estúdio, regravar cenas. Howard Hughes, o produtor, o aviador aí, pegou, mandou coletar material, olha isso, areia daquele lugar para levar para o estúdio. De novo, hein? Faziam testes nuclear naquele lugar lá. E aí, beleza. O que aconteceu então? Bem, não só o elenco, mas dezenas, repito, dezenas de membros dessa produção, câmeras, assistente de produção, etc., morreram de câncer nos anos que se seguiram. E isso foi muito conectado ao fato deles terem gravado num campo de teste de bomba nuclear. Inclusive o John Wayne morreu de câncer também. Aí muita gente fala, né, não, mas é porque muitos desses cânceres, porque foram várias pessoas da produção, é porque o povo fumava demais na época e tal. Sim, vamos lembrar que tem isso também. Mas o que complica toda a situação é que gerações dessas pessoas, né, que estavam ali nas gravações e tal, ou seja, os filhos e os netos também tiveram problemas, também tiveram câncer, o que só enfatiza e fortalece que gravar naquela região pode ter sim influenciado muito nisso aí, e o filme é considerado infame e amaldiçoado até hoje. O número 4 é um filme conhecido, né? Uma, melhor dizendo, trilogia conhecida como Amaldiçoada, que começou lá em 1982. Eu estou falando de Poltergeist, dirigido por Tobe Hooper, que tem aí no roteiro e na produção Steven Spielberg. E começa, né, com mortes ali, como da atriz Dominique Duke, que foi assassinada, né, tragicamente pelo namorado dela, pouco depois do lançamento do primeiro filme. O ator Julian Beck, que fez o Reverendo Kane no Poltergeist 2, né, faleceu de câncer pouquíssimo tempo depois de gravar o filme e um pouco antes do lançamento do filme. E o caso mais conhecido da franquia é a morte precoce da atriz mirim Heather O'Rourke, que fazia a Carol Anne, né, a protagonista da franquia. Ela chegou a gravar os 3 filmes, a trilogia, mas faleceu precocemente aos 12 anos de idade, no mesmo ano de lançamento de Poltergeist 3, em 1988. Ela adoeceu muito rápido, logo após o término das gravações, em alguns dias ela acabou falecendo, e foi por conta de uma obstrução intestinal não diagnosticada. Uma cirurgia teria salvado a Heather O'Rourke, né? Infelizmente não foi diagnosticado, ela acabou falecendo e alimentando aí várias teorias da conspiração e coisas referentes ao Poltergeist. E aí tem aquela coisa também, né? O filme, a temática do filme já tem essa questão sobrenatural, espiritual, e aí o público, a mídia adora enfatizar esses casos, né? Eu acho que foram infelizes coincidências, afinal parte da vida é a morte, infelizmente, no caso, né, de uma criança aí, é uma coisa ainda mais trágica, né, ainda mais triste, e que acabou acontecendo no mesmo período de lançamento e gravação desses filmes.
penúltimo da lista de hoje, considerado amaldiçoado, ele segue uma linha mais clássica de produção assombrada ali, que pode ter tido eventos sobrenaturais mesmo, tá? Tô falando do filme The Innkeepers, de 2011, que aqui no Brasil ganhou 2 nomes, né? Tem Hotel da Morte, Os Hospedeiros. Ele é dirigido pelo Ty West, mesmo diretor da franquia X, Pearl, Maxine, pois é, vários anos antes, mais pro começo da carreira do Ty West como diretor, ele dirigiu The Innkeepers, que se passa ali a história num hotel, numa pousada mal assombrada que acontece aqueles eventos cabreiros, etc. O que o gênio, o que o Ty West pensou, né? Ele falou, e se eu gravar em um hotel considerado amaldiçoado, assombrado na vida real? Ele fez isso. Tem um hotel lá nos Estados Unidos chamado Peddler Inn, né, que tem essas lendas urbanas de que é assombrado e que gente morreu lá e que atazana o povo. Ele falou, eu vou gravar aí. E durante a produção, olha só, tantos membros da produção, o próprio Ty West fala sobre isso, e a galera do elenco fala que várias coisas aconteceram nos meses de gravação. Por exemplo, porta fechava do nada e batia a porta ali, pode ter sido vento, mas pode ter sido espírito. Telefone começava a tocar, o povo atendia, coisa clássica, né, de filme de terror, mas isso ali nos bastidores, o povo atendia, não era nada, né, no máximo ali poderia ser o Ghostface, né, seria até menos, talvez pior do que um espírito obsessor assassino. E outras coisas no ambiente, ali na estrutura, né? Como apagar e acender de luzes. Luzes vão piscando e coisa e tal. Será que não é porque essa porcaria desse hotel não era extremamente antigo? Pode ser também. Ou pode ser simplesmente espectros malignos tentando ali interferir ou, quem sabe, ajudar na produção do filme, porque eles poderiam ali usar isso de benefício para a história, inclusive para o marketing do filme, que ninguém conhece, quase ninguém assistiu. I said show yourself, spirit! E o último filme é Amaldiçoado, ele foi lançado em 2013, pouca gente conhece também. Ele vai de nome de Return to Babylon ou Retorno à Babilônia. Dirigido por Alex Monte Kanawati, a ideia de Alex era fazer um filme que emulasse os filmes da década de 20, década de 30, filmes mudos, né? Filmes ali com aquelas cartelas falando ali o que estava acontecendo na narrativa, preto e branco, etc. Né? Esse filme, inclusive, tinha, eu acho que ainda tem, completo aqui no YouTube, não é um filme grande, 1h15, 1h20 de duração. E aí temos os relatos, né? A Jennifer Tilly, que é uma das atrizes do filme, fala que experienciou coisas ali enquanto gravava, por exemplo, como se ela tivesse sendo possuída ou influenciada por uma entidade invisível, né? Mas para além disso, no próprio filme, quando você vai assistir o filme, tem imagens, né? Aquela coisa granulada que vai piscando e que vai, né, dando ali umas irregularidades. De vez em quando aparece rostos de atores famosos que já morreram há não sei quanto tempo, membros dos personagens ali que vão mudando, né, coisas distorcidas. E o diretor, o Alex Monte, jura de pé junto que não houve nenhuma alteração ali com efeito especial, nenhuma inclusão de imagens, né, além dos próprios atores ali, da narrativa do filme, mas que o filme naturalmente teria sofrido algumas interferências, algumas ilusões de óticas, algumas coisas que podem ser consideradas inexplicáveis. Inclusive eu tenho vontade de fazer um vídeo só para esse filme aqui, por exemplo, ou algum outro que esteja nessa lista, para a gente ir um pouco mais a fundo aí nesses relatos de filmes amaldiçoados. Bem, então é isso, meus amigos, 6 filmes considerados filmes com aquela vibe pesada, com aquela vibe tensa e bizarra. Você já conhecia algumas dessas histórias? Você gosta de alguns desses filmes? Você tem outros casos de filmes? Vamos esquecer O Exorcista, porque de O Exorcista todo mundo já sabe
A Profecia também é um filme que tem várias coisas aí estranhas nos bastidores. Deixa aqui nos comentários e lembrem, cupom do refúgio lá na Insider. Vai aqui no link, já vê, já aproveita essa oportunidade para você garantir aí até 30% de desconto lá no site, somando o cupom e os descontos da Insider. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, para ter acesso antecipado a conteúdos, lives exclusivas e muito mais, no link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.